Queridos, graça e paz, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre as doutrinas da graça. Bom, nós já vimos aqui sobre a soberania exaustiva de Deus, nós já vimos aqui sobre a depravação total, que é o primeiro ponto aí das doutrinas da graça, vimos sobre a eleição incondicional, já estudamos sobre as duas últimas aulas aí que coloquei sobre a expiação limitada ou a expiação definida, né? E agora nós vamos para o quarto ponto do calvinismo ou das doutrinas da graça, que é a graça irresistível. Então, quarto ponto, que é o de hoje, é a graça irresistível. Pastor, o que esse ponto fala? Qual que é a explicação primária disso? Bom, logicamente, o quarto ponto do arminianismo é o contrário, é a graça resistível. E o do calvinismo, que eu acabei de falar, é a graça irresistível. O que muda de um para o outro? É que no arminianismo, quando Deus vai chamar o ser humano, se ele quiser, ele consegue resistir à graça de Deus. No calvinismo, se Deus vem chamar o ser humano, ele não consegue resistir à graça do Senhor e é convencido, ok? Então, logicamente, eu vou te dar alguns textos aqui da Bíblia Sagrada, nós vamos caminhar aqui alguns versículos, vai ser uma aula daquele estilo que a gente gosta, de muitos versículos bíblicos, tá certo? No final eu vou colocar aqui uma explicação também em alguns comentários sobre alguns versículos ou textos que nossos irmãos arminianos usam para tentar defender a graça resistível. Tá? Antes de mais nada, eu quero falar com você aqueles textos que nós citamos na soberania exaustiva. Depois, se você já tem algum tempo aí que você escutou essa aula da soberania exaustiva, vai lá de novo, escuta mais uma vez, dá uma recordada nos textos e nos versículos que eu soltei lá na aula da soberania exaustiva. Por quê, pastor Elias? Porque os textos, alguns textos que eu coloquei lá na soberania exaustiva, vai te ajudar a entender agora a graça irresistível. Porque nós estamos falando de um Deus que tem todo o poder. Nós estamos falando de um Deus, só há Ele, não há outro Deus. Ele mesmo diz na sua palavra, né? Fora de mim não há outro. Então, este Deus que é soberano, que é Deus, que é onipotente, este Deus, que eu citei um exemplo lá na soberania exaustiva, de que o universo, né, alguns pelos cálculos aí da relatividade e algumas observações, enfim, os cientistas chegam num número mais ou menos aproximado que o universo que nós estamos dentro dele é mais ou menos aí 93 bilhões de anos-luz de ponta a ponta. Logicamente o universo está em expansão, ele está em movimento, ele está em crescimento. Então imagine você, 93 bilhões de anos-luz. Deus mede isso a palmos, um número que a nossa mente não consegue conceber. Um ano-luz já é muita coisa para nós, imagina 93 bilhões. A gente não consegue imaginar o que é isso. Agora, este Deus, o nosso Deus, criou esse universo. Dentro desse universo tem milhares, milhões de galáxias. Talvez uma das menores é a nossa. No meio dessa galáxia pequeniníssima, que é a Via Láctea, tem um planeta, um pontinho azul, né, que se você procurar aí, der um Google aí, você vai ver uma foto que uma vez uma sonda tirou, acho que é a Voyager, um negócio assim, ela tirou uma foto da Terra, um pontinho azul. Nesse pontinho
tem nós aqui, seres humanos. O que nós somos aqui, esses seres humanos, dentro desse pontinho azul que é a Terra? Nada, um grão de areia. Aí imagine você, este Deus que é maior do que esse universo de 93 bilhões, é maior do que a eternidade, porque, igual eu falo com vocês, Deus ele não está na eternidade, a eternidade que está dentro de Deus, um Deus que é maior do que a eternidade, um Deus que é muito, infinitamente maior do que o tempo, do que o universo, do que a matéria. Este Deus, ele tenta fazer algo com esse ser humano que eu te falei aqui do pontinho azul, e aí o ser humano fala assim, não vai fazer. E esse Deus fala assim, realmente não tem como. Você vai conseguir resistir à minha vontade, resistir à graça. Ao meu ver, não fecha, não bate, sabe, não orna, não casa essa visão. Pelo contrário, senhoras e senhores, nós servimos a um Deus que, perceba que quando Jesus foi chamar Saulo, não teve livre-arbítrio, não teve conversa, não teve troca de ideia. Foi ele chegando em graça, e esta graça foi irresistível, sabe? Essa graça foi irresistível. Quando Deus deu uma missão e chamou Jonas, olha que ele ainda fugiu, ele ainda comprou passagem para Tarsis, foi para outro lado, mas foi irresistível. Vai no ventre de um peixe, mas vai. Isso é uma soberania exaustiva. Isso é uma graça que é eficaz, né? Alguns nomes aí, né? Tem a graça irresistível, mas outros também chamam de chamado eficaz. Ou seja, que realmente chama. Deus quer chamar alguém, ele chama. Deus quer convencer alguém, convence. Deus quer que a graça estraga essa pessoa, a graça se torna irresistível. Imagine você, este Deus, o nosso Deus, vindo diante de mim em poder e grande glória. Meu irmão, eu consigo resistir? Entende? Pense você que, estou te dando alguns exemplos aqui bíblicos, né? Um visu, antes da gente entrar nos versículos que eu falei que nós vamos já. Mas olha, imagine você que um dia Moisés falou assim, eu quero ver tua glória, quero ver o Senhor como é que o Senhor é, quero ver sua glória. E Deus, não tem como. Aí Moisés, por favor, Deus falou assim, vamos fazer o seguinte então, vou te colocar aqui do outro lado de uma fenda de uma rocha, eu vou colocar minha mão para proteger, eu vou passar, você vai me ver de costa. Só essa cena, fenda da rocha, que é uma gretinha, a mão protegendo, Moisés vendo as costas, e ele desceu do monte com o rosto como se fosse o sol do meio-dia. Este Deus, se ele vir para me convencer, eu consigo resistir? É muito difícil, é muito complicado assumir isso. É muito complicado. É falar que o oleiro vem diante do barro e o barro consegue resistir à mão do oleiro. E o barro consegue falar assim, não, você não vai trabalhar na minha vida, você não vai fazer nada na minha história, não vai acontecer. Isso não tem lógica. Vou dar mais um exemplo bíblico. A Bíblia fala que João, apóstolo João, estava exilado na ilha de Patmos. Tá ele lá na ilha de Patmos, tal, num belo dia, no dia do Senhor, ele é arrebatado em espírito. Olha para você ver. Atenção. Ele é arrebatado em espírito. Não foi no corpo, não, em espírito. O arrebatamento em espírito já é para você aguentar situações que no corpo você não aguentaria. Por isso que ele vai lá ver o céu do lado de dentro, né, na sequência. Mas quando ele é arrebatado em espírito,
Jesus aparece para ele, né? Que ali o capítulo 1 ali ele fala Jesus aparecendo para ele. E quando Jesus aparece para ele, a Bíblia diz que ele cai como morto. Ó, ele está arrebatado em espírito. Porque se fosse no corpo, a pessoa podia falar, mas também, né, pastor Elias? Eu já tinha mais de 90 anos, já idoso, coitado. Né? Qualquer vento mais forte derrubava. Mas ele está arrebatado em espírito. Jesus aparece para ele, ele cai, o espírito dele cai como morto. Jesus vai lá e fala assim, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Esse Jesus, você acredita que se ele chegar para convencer alguém da tua família, chamá-lo, a pessoa consegue resistir o poder, a glória, o chamado, a soberania desse Jesus? Irmão, é muita fé, cara. Você tem que ter muita fé no homem e muita pouca fé em Jesus para você acreditar num negócio desse. É muita fé no homem que o homem consegue resistir todo este poder e muita pouca fé em Jesus, que Jesus não consegue vencer a resistência do homem. Pastor, o senhor está dizendo que não há resistência? Eu estou dizendo que há. Há uma resistência no coração do homem. Quando lembra do estado que o homem está, depravado, destituído da glória de Deus, afastado do Senhor, desligado. Então há uma resistência no coração do homem. O homem não quer a Deus, não almeja a Deus, não tem vontade de Deus, não tem sede de Deus. Ok? Então há uma resistência no coração do homem. Não estou dizendo que não existe. Existe uma resistência no coração do homem. O homem tenta resistir ao chamado de Deus. Ok? Só que no coração do eleito, naquele que o Senhor chama, a resistência não permanece. No momento que o Espírito Santo chama, convence, essa resistência não permanece. Amém? Então, assim, levando em consideração esses textos, pense, o chamado do apóstolo Paulo, veja como foi João arrebatado em espírito em Patmos quando viu Jesus, veja o que outros textos, né, eu citei Jonas, enfim, nós vamos citar outros textos aqui, mas pense nisso. Não há poder nessa terra que resista ao chamado de Deus. E a prova disso é o texto que eu estou falando, por exemplo, de Paulo, o chamado de Paulo. Paulo não acorda de manhã e fala assim, rapaz, estou cansado dessa vida, vou dar uma sossegada, acho que eu vou dar um tempo disso, minha vida está agitada demais, tô querendo, acho que eu vou quietar, vou ficar mais na boa, na minha, acho que eu vou caçar uma igreja. Não existe isso. Saulo acordou naquela manhã para fechar a igreja. Saulo acordou naquela manhã para perseguir crente. Saulo acordou naquela manhã para ir contra os servos do Senhor, tá? Saulo não acordou aquele dia para, acho que eu vou caçar um culto de oração. Não. Saulo acordou para pegar pessoas lá em Damasco, cristãos, prendê-las e trazer para Jerusalém, certo? Então a vontade dele era perseguir cristão. Mas quando Jesus se manifesta e o chama, Jesus vence a resistência de Saulo. E olha que Saulo era resistente. Olha que Saulo era duro na queda. Mas a graça, o poder de Jesus vence essa resistência. Vence essa barreira. E é nesse momento que Saulo então se converte ao Senhor. Vamos lá, vou te dar alguns textos aqui para a gente começar a rodar na Bíblia. Então você que tem aí papel, caneta, pegue aí e vamos começar a anotar alguns textos aí.
Jeremias, eu vou colocar aqui uma trinca, né, uma trinca de textos, que são 3 textos diferentes, mas praticamente falando a mesma coisa. A mesma promessa de Deus sendo reprisada. Então anote aí, Jeremias capítulo 24, versículo 7. Jeremias 24, 7. Diz assim a palavra do Senhor: darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Olha o agente principal dessa ação. Olha o agente principal do que está acontecendo. É Deus. Deus está dizendo assim: eu darei a eles um coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Então esse convencimento, esse chamado eficaz, é Deus que faz, é Deus que provoca. Tá? Vamos para o segundo texto da trinca, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20. Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que obedeçam a meus decretos e estatutos. Então serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mais uma vez Deus colocando que ele vai tirar um coração de pedra, ele vai colocar um coração de carne. Ele vai colocar um coração, um espírito quebrantado. Ele vai convencer para que o povo consiga obedecer. É aqui que eu falo, olha, quando nós pegamos bases como essa, você entende, né, você começa a entender que esta graça preveniente, ou a graça que toca o ser humano e dá condição a esse ser humano de responder ao chamado de Deus, é o que eu falo nas outras aulas. Já é a vivificação. Esse poder que habilita o homem responder já é a vivificação. Porque olha Deus falando assim, olha, e eu vou colocar um coração para que eles me obedeçam, meus decretos, estatutos. Sabe, olha, eu vou colocar para que eles consigam fazer o que eu mando. Ou seja, se Deus não intervir do jeito aqui que ele está falando, o homem não consegue. O homem não consegue. Não consegue responder, não consegue falar, não consegue agir, ele não consegue fazer nada. Terceiro e último texto da trinca, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Vamos lá. Eu lhes darei um coração, eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Praticamente a mesma coisa do Ezequiel 11. É Deus reprisando a promessa. Mas olha Deus falando, eu vou trocar esses corações. Eu vou trocar esses corações e vou colocar um coração para vocês conseguirem obedecer meus estatutos. Isso daqui é o raio-x, é a foto da vivificação. Porque como é que se dá esse processo? Esse processo se dá assim. Nós estávamos mortos em delitos e em pecados. A pregação do evangelho chegou até nós. E num certo momento, nós ouvimos o convencimento do Espírito Santo dentro de nós. Ok? Nós não ouvimos só o pregador que estava pregando. O Espírito Santo veio até nós e nos convenceu. Porque o único chamado que nós conseguimos resistir é o chamado do pregador. Então o pregador que está pregando, a pessoa consegue resistir o chamado dele. Mas o chamado do Espírito Santo de Deus, esse daí é irresistível.
irresistível. Então é aonde que eu digo para vocês. Nós estávamos lá, ouvimos a pregação da palavra, o Espírito Santo veio até nós. Quando o Espírito Santo veio até nós, ele nos vivificou. Ali ele tocou o nosso espírito, vivificou o nosso espírito. Quando vivificou o nosso espírito, nós começamos então a crer. Nós cremos no Senhor. Assim que nós cremos no Senhor, dali em diante, Deus já começou a regenerar o nosso ser. O espírito que antes estava morto em delito e pecado e tudo mais e tal, agora já começa a regeneração. Entende? Então, aqui já começa o processo. E assim, é por causa disso que nós conseguimos obedecer os estatutos do Senhor, que nós conseguimos santificar, embora ainda pequemos, mas conseguimos santificar, melhorar, porque fruto da ação do Espírito Santo em nossa vida. Vamos seguir os textos. Mateus capítulo 16, versículo 17. Mateus 16, 17. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Olha o que Jesus está falando com Pedro. Que a informação que ele disse acima, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que desceu dos céus. Jesus vira para ele e fala assim: olha, quem te revelou isso não foi carne, sangue, foi o meu Pai que está no céu. Então, Deus é aquele que revela para nós quem é o Filho. É o Pai que revela para nós quem é o Filho. Outro texto, João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes, agora que vem, que esse primeiro versículo é o que eu falo com vocês, versículo de responsabilidade humana e versículo de soberania divina. A Bíblia é cheia dos dois. Versículo de responsabilidade humana. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de tornarem-se filhos de Deus. 13, soberania. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. E algumas outras versões falam da vontade de Deus. Então, olha, faça atenção aqui nesse texto, que é muito conhecido dos irmãos, mas às vezes passa desapercebido e tem coisa que está na nossa frente e a gente nunca viu, né? Quando a Bíblia fala aqui, em João 1, 12, 13, que nós não nascemos da ordem natural e não nascemos da vontade humana. Da vontade humana. Nós nascemos da vontade de Deus. Você entende como é que... Olha para você ver como é que o calvinismo, ele está na Bíblia. Ele está aqui, olha a frase. Não nasceu da vontade humana. Como é que a eleição é condicional? Se o texto está me dizendo aqui que não nasceu pela vontade humana. Como é que eu consigo resistir à graça, mesmo sendo o Espírito Santo a me chamar, se não nasceram pela vontade humana? Nós lemos lá na aula da depravação total que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus, ou seja, nós sempre vamos pender para o mal, nós sempre vamos querer o pecado, viver em pecado, andar segundo as concupiscências da vida, sempre há essa inclinação. Uma coisa é ter a inclinação, outra coisa é eu ceder o pecado. Uma coisa é eu ser tentado, outra coisa é eu pecar.
deliberadamente. Então, olha, não é pela vontade humana, porque a vontade do homem, ele quer pecar. Ele quer pecado, ele quer pecar, ele quer errar, ele quer falhar. O homem, ele pende justamente para esse lado, para esses lugares. Ele pende para essas situações. Então, ó, não nasceu pela vontade humana, mas pela vontade de Deus, ok? Vamos continuar, vamos dar mais um texto aí. João, capítulo 5, versículo 21. Tá anotando, Vaso? João 5, 21. João 5, 21 diz assim: pois assim como o Pai dá a vida, que ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá a vida a quem ele quer. Ó, a quem ele quer. Ó, gente, olha que texto. Do jeito que o Pai dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Ah, mas ele não quer, né, salvar todo mundo? Ele não quer que todo mundo, todos vão para o céu e aquela coisa toda? Pois é, mas o texto está me dizendo aqui que ele dá a vida que ele quer. Então é Deus que acrescenta pessoas à sua igreja. É Deus. A minha parte é evangelizar. Minha parte é pregar, chamar para a célula. Ah, vamos para o parque, vamos. A minha parte é estar o máximo perto possível. Mas ele dá a vida a quem ele quer. Vamos lá, João 6,37. Anote aí, João 6,37. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Então, ó, aqueles que o Pai me dá virão a mim. Eu quero te dizer que você hoje está na presença do Pai, você está na presença de Jesus, é porque o Pai te trouxe até Cristo. Aqueles que o Pai me dá, eleição, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aqueles que o Pai me dá, eleição incondicional. Agora, nós precisamos entender que, primeiro ponto, é o Pai que dá. Se a pessoa vai a Cristo, vai porque o Pai está trazendo. E Jesus ainda coloca aqui a matéria, eu citei esse versículo na outra aula, estou citando aqui de novo, e vai para a quinta aula, que é o eu jamais rejeitarei. Vamos mais um texto desse que nós citamos também nas outras aulas? Estou falando de eleição incondicional, chamado, eficaz. João 6, 44, 45. Pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e no último dia eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus, mas todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Então, olha para você ver, o texto que nós acabamos de falar, o contexto. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, meus irmãos, o Pai tem que trazer. E esse chamado que traz, essa graça que traz, é justamente o chamado eficaz, a graça irresistível. Pastor, mas esse negócio aí da graça irresistível não faz a gente ser então um robô, uma marionete na mão de Deus, querido? Eu já ouvi até irmãos arminianos falando assim, no calvinismo, para Deus ser soberano, o homem não pode ser livre. Será? Será que é isso mesmo? Não, no calvinismo, para Deus ser soberano, o homem não pode ser livre. Nós temos liberdade. Nós temos liberdade. Ó, eu vou citar isso a terceira vez, hein? Vou falar a terceira vez. Nós temos liberdade. Agora, você quer anotar aí o que nós não temos? Soberania. Anota aí, nós não temos soberania. Então nós temos liberdade? Sim. Agora, nós somos soberanos? Não. Sempre que a vontade de Deus se choca com a nossa,
a vontade de Deus vai ser feita. Sempre, sempre. Sempre que a vontade de Deus se choca com a nossa, a vontade de Deus será feita. Sempre. Pastor, mas Deus deixou fazer do meu jeito. Maravilha. Sabe por que ele deixou fazer do seu jeito? Porque era a vontade dele que você fizesse do seu jeito. Alguma coisa vai te ensinar. Em algum lugar ele vai te dar uma experiência. Mas esse é o ponto. Ok? Vamos mais um texto. Eu vou ainda no Evangelho de João. Eu sei que é um versículo que nós já lemos muito, mas eu não posso deixar de citar esse texto em João. João capítulo 16. João 16, 8. É mais uma base bíblica forte aí sobre o chamado eficaz. João 16, 8. Vamos começar no 7. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o Consolador não virá. E se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, ó o chamado eficaz. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, justiça e juízo. Então, olha para você ver a função do Espírito Santo. Ele vai convencer. Você notou que a Bíblia não fala que ele vai tentar convencer? Não, a Bíblia fala que ele vai convencer. A Bíblia não fala que ele vai argumentar contigo, trocar uma ideia. Não, a Bíblia fala que ele vai convencer. A Bíblia não fala que ele vai apresentar as vantagens de ser cristão e toda aquela situação. Não, a Bíblia fala que ele vai convencer do pecado, justiça e juízo. Ou seja, se o Espírito Santo pegar para convencer alguém hoje, esse alguém é convencido do pecado. Totalmente. Ok? Então, vamos continuar mais um pouquinho? Atos, capítulo 18, versículo 27. Atos 18, versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram os discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Mediante a graça haviam crido. Irmãos, esse crer é mediante a graça. Não é que eu vivo a graça mediante o crer. Não é. Eu não vivo a graça mediante o crer. Eu creio mediante a graça. Ok? Então o fruto, o alvo, o que muda a nossa vida é a graça. Com a graça manifestada em nossa história, aí nós conseguimos crer. Ok? Mas vamos continuar mais. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pois que direitos vocês têm de julgar nesse mundo? O que tem vocês tem que Deus não lhes tenha feito? E se tudo quanto temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Se tudo quanto temos vem de Deus, tudo. Saúde, trabalho, família, salvação, eu não vou nem entrar no mérito, porque, olha, se você acompanhou as aulas direitinho, veio ouvindo direitinho, estudando direitinho e tudo mais, irmãos, não tem como não acreditar que tudo vem dele. Tudo vem dele. Sabe? Então, esse ponto aqui que Paulo coloca em 1 Coríntios
é muito importante para a igreja hoje pós-moderna, porque quantas vezes nós queremos lugar de fala, lugar de púlpito, mas não queremos células, não queremos cultos clandestinos. Só que Deus desce. Então, vamos continuar mais um texto? Vamos continuar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não, mas calma. O versículo prossegue. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. E tudo isso vem de Deus. O Paulo acabou de falar que nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aí olha que maravilha, né? Quantas vezes você já ouviu essa pregação? Olha aí, irmão, você agora é nova criatura, porque você se converteu e você entregou sua vida para Jesus. Oh, aleluia! Tudo se fez novo quando você confessou, creu e pai batizou, aleluia e tal. E a camiseta, eu nasci de novo e pá, oba. Só que olha o 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Olha, cê entende? Quando a Bíblia coloca esse ponto, né? E não é o único texto, né, irmãos? Quantos versículos nós já lemos aí que você já viu? Por exemplo, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, mas é dom gratuito de Deus. Entende? Tem vários textos que a Bíblia coloca o próprio Paulo e outros textos coloca que esse processo da salvação, do chamado, não vem de nós, vem de Deus. Vamos continuar mais? Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, eu não consultei ser humano algum. Então, Paulo está falando que a escolha de Deus na vida dele não foi lá no caminho para Damasco. Foi antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou pela sua graça. Olha o chamado eficaz. Olha aí o chamado eficaz. Antes dele nascer, Deus o chamou por sua graça. Esse é o chamado eficaz, bíblico, que Deus faz na vida do homem. Esse é o chamado. Entende? Vamos continuar mais. E é interessante que mais para baixo eu vou colocar aqui um momento que Paulo resiste o chamado, porque é o chamado do pregador, é o chamado externo, e depois eu vou mostrar Paulo não resistindo o chamado, porque agora o chamado é interno, é do Espírito Santo, é de Jesus, aí ele não resiste. Então, mas vamos continuar. Quer ver outro texto aí da graça irresistível? Romanos 8:30. Eu citei em algumas aulas aqui esse texto, porque é o processo da salvação, né? Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses chamou. Olha o chamado eficaz aí, Olha o chamado eficaz. Aos que predestinou, chamou. Você notou que é uma certeza?
Não é uma dúvida? Não é uma possibilidade? Não é um talvez? Aos que predestinou, chamou. Se fosse um chamado que pudesse ser resistido, ia ser assim, ó. E aos que predestinou, tentou convencer. Ou aos que predestinou, chamou e aguardou a resposta. Ou aos que predestinou, está esperando ver se o ser humano vai lá. Teria dúvidas. Ou aos que predestinou, se não resistirem, chamou. Mas o texto não me dá essas dúvidas. O texto não me dá essas questões. O texto fala assim, aos que predestinou, é certeza, chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. É certeza, irmão. O chamado é eficaz. É porque, assim, é o que eu falei, a minha dificuldade de ser, com todo respeito aos irmãos arminianos, a minha dificuldade de ser arminiano é porque, assim, a eleição do arminianismo, ela não elege nada. Porque no final o cara ainda pode se apostatar e perder a salvação. Então a eleição do arminianismo não elege ninguém. Quando você vai para a expiação, Jesus morreu por todos e no final da história acaba que não morreu por ninguém. Porque se ninguém aceitar, ninguém vai para o céu e aquela coisa toda. Então é uma expiação que ela não salva, é para todo mundo, mas não salva todo mundo. Então é uma expiação que não é eficaz, entende? Jesus comprou um povo e ele não levou esse povo todo, porque esse é todo mundo, né? Se Jesus morreu por todos. Então, ó, a eleição não é eleição, a expiação não é expiação. E aí quando você chega na graça, né, no chamado, o chamado pode ser resistido. Ou seja, o chamado não é eficaz, o chamado não é chamado, a graça não é graça. Pode ser resistida, pode ser combatida. Num embate direto entre a vontade do homem com a vontade de Deus, a vontade do homem vence. Isso me mata. Num embate de Deus com o homem fala, não quero. Deus fala, desculpa, com todo respeito, dá licença, me perdoa. Isso não entra na minha mente. Então a minha dificuldade de ser arminiano é isso. Porque no calvinismo já não tem esses BO. Porque a eleição, que é antes da fundação do mundo, é eleição, tá eleito. Acabou, tá eleito. Predestinado. Aí a expiação é para esses eleitos. Não tem desperdício de sangue. Jesus vem para morrer pelas suas ovelhas. Nenhuma ovelha se perde, nenhuma. O povo que Jesus comprou na cruz não vai nenhum para o inferno. Quem ele veio salvar está salvo. Aí quando vem o chamado é eficaz. Aos que predestinou, chamou. É eficaz, é certeira, é certeza, é certeiro, né? A graça é graça, o chamado chama. O Espírito Santo não tenta convencer, convence do pecado, justiça e juízo. Entende? Por isso que eu não consigo sair do calvinismo. Porque eu tenho um Deus que é Deus, um soberano que é soberano, um todo-poderoso que é todo-poderoso, um arquiteto, um planejador que faz, que acontece, a caneta está na mão dele. Ó, vamos mais. Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ó, vou de novo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder,
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita dos lugares celestiais. Ó, por que nós cremos? Por que nós cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder. Eu, Elias Barbosa, eu tentei resistir, mas segundo a eficácia da força do seu poder, ele me convenceu. Eu tentei resistir, mas segundo a eficácia da força do seu poder, ele venceu a minha resistência. Ele me convenceu, ele me puxou, ele me trouxe. Ok? Então, é por causa disso, meu amigo. Agora, é interessantíssimo, porque eu queria perguntar para os irmãos: você acredita que mesmo Deus vindo na eficácia da força do seu poder, você sozinho resiste ele? Rapaz, essa doutrina, ela é corajosa. Ela é corajosa. Porque Satanás não resiste à vontade de Deus. Os anjos não resistem à vontade de Deus. E olha que eu estou falando de anjo que lá contra o exército da Síria, um anjo matou 185 mil homens numa noite. Um anjo matou 185 mil homens numa noite. Um anjo não resiste à vontade de Deus. Legiões de anjos não resistem à vontade de Deus. Legiões de demônios chegaram diante de Jesus, que estava lá no Gadareno, dobraram o joelho no chão e falaram: Nazareno, o que o senhor veio fazer aqui? Uma legião de demônio dobrou o joelho diante de Jesus. Uma legião de demônio não resiste à vontade de Jesus. Legiões de anjos não resistem à vontade de Deus. Satanás não resiste à vontade de Deus. Mas você resiste. Caramba, ó, é porque eu tô com o celular na mão, senão eu ia dar uma salva de palmas para você. Eu ia dar uma salva de palmas aqui agora, porque nem o diabo, nem os anjos, ninguém resiste à vontade de Deus. Mas o Joãozinho comedor de angu, ele fala assim: eu não quero. E Deus fala: realmente, aí ficou difícil para mim, Joãozinho. Você agora me venceu. Mesmo ele vindo segundo a eficácia da força do seu poder. Eu acho difícil crer nisso, irmão. Você tem todo o direito em acabar essa aula e falar assim: não, mas eu continuo acreditando que a gente resiste. Vá lá. Vamos continuar? Vou continuar porque eu quero chegar logo nos pontos aqui dos arminianos. Colossenses 2,13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Então a gente estava morto por causa dos nossos pecados, mas é Deus que deu vida. Não é você, querido, não é eu que decidi ter vida. Não foi eu que eu estendi a mão e recebi o presente da salvação. Não, Deus nos deu vida. Então eu imagino que isso já está ficando claro para você, né? Eu imagino que já está ficando coerente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: pois Deus nos salvou, Deus nos salvou e nos chamou, o chamado eficaz. Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano, desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Eu por mim, eu já encerrava a aula aqui com esse versículo. Lê esse versículo aqui umas 20 vezes, meu irmão. Escreve num papel, numa cartolina, põe na porta da geladeira. Deus nos salvou e nos chamou, o chamado eficaz, para uma vida santa. Não porque merecêssemos. Mas a eleição não é condicional, arminiano?
A eleição não é condicional, Deus não te elegeu porque na fé prevista, que ele viu que você ia crer, viu que você ia ter fé, viu que você ia continuar, viu que você ia... Ué, mas aqui está falando que não porque merecêssemos. Não tem nada em nós para merecer. Então por que ele nos chamou e nos salvou? Porque este era o seu plano. Gente de Deus, há um plano de salvação e não é meu. Esse plano da salvação tem dono, porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Olha aí, meu irmão, não foi quando você entrou na igreja que o plano começou, não. Pelo contrário, foi porque tinha um plano desde os tempos eternos que você entrou na igreja e creu. Olha como é que os textos vão casando. Você está notando, meu amado? Você está notando? Você que está acompanhou a primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta, está agora no quarto ponto do calvinismo. Você está notando como é que os textos vão se casando, se harmonizando? Você está notando isso? Há um plano desde os tempos eternos. Efésios 1:4, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Tem um plano. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O nome está escrito no livro da vida lá do Cordeiro desde a fundação do mundo. Esse plano não começou agora, veio dos tempos eternos. Vamos continuar mais um pouquinho, 1 Pedro 2. Anota aí, está anotando? 1 Pedro 2, versículo 8 e 9. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem a palavra e, portanto, deparam com um destino planejado para elas. Destino planejado para elas, hein? Não vou nem entrar nesse ponto. 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou, ao chamado eficaz, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele que nos chamou. E esse chamado é eficaz. Você está vendo aqui alguma dúvida? Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não é uma tentativa. Deus não está tentando salvar, tentando chamar, tentando convencer. Tudo, irmão, no arminianismo é uma tentativa. Jesus está morrendo na cruz para tentar redimir, tentar perdoar pecado, tentar salvar. Aí o chamado vem, né? A graça vem, mas para tentar convencer, para tentar chamar, tentar levar, tudo é uma tentativa. No calvinismo tudo é uma certeza. Aleluia. 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Anote aí, 1 Pedro 5:10. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e o colocará sobre um firme alicerce. Olha, eu vou pegar aqui na Bíblia Strong, que tem umas palavras no original, porque quando a gente fala essas palavras aqui, porque eu estou repetindo aqui vários textos, né, com essa mesma palavra, chamou, ele chamou. Então eu vou pegar o 1 Pedro aqui, 5:10, na Bíblia Strong, para te falar aqui o significado da palavra chamou. Chamou aqui é kaleo no grego, tá? Quer dizer chamar, nomear, chamado pelo nome, dar um nome a, receber um nome de, receber como nome, dar algum nome a alguém, chamar pelo nome, ser chamado. Então, assim,
Na Bíblia Strong aqui, esse chamar não é algo, irmão, vago, vago. Sabe? Ah, eu cheguei aqui no meio de um bosque e chamei. Ei, ei, ei. Não, não é isso. Esse chamar aqui no original do grego, que eu acabei de te falar a palavra aqui, que é kaleo, é um chamado específico, é um chamado pelo nome, é um chamado eficaz. Não é um chamado em grupo, em bando, não, é um chamado pessoal. Olha a nota que a Bíblia Strong fala aqui, olha. Na Bíblia há vários relatos em que Deus chama seus servos pelo nome, mostrando um relacionamento íntimo e pessoal. Exemplos incluem a chamada de Samuel quando ele era criança e a chamada de Moisés na sarça ardente. Essas histórias destacam a importância do ato de chamar e ser chamado por Deus, indicando um propósito específico e uma relação especial. Então esses textos que eu estou te falando aqui de chamado, eu quero que você tenha isso em mente, que é um chamado íntimo, pessoal, específico. Então esses versículos que eu li com vocês aqui, ai, Deus nos chamou, igual o 1 Pedro 5,10, né, por sua graça, os chamou para participarem. Esse os chamou chamou um por um, especificamente, eficazmente, ok? Então tenha isso no seu coração. Esse chamado, ele é verdadeiro, ele é eficaz, ele funciona. Vou dar o último texto aqui, para mim te explicar 3 textos aqui que o arminianismo fala da graça resistível. Último texto, Hebreus 9,15. Anote aí, Hebreus 9,15. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Então, ó, Cristo é o mediador da nova aliança para todos que foram chamados. Esse chamado é eficaz. Olha, todos os que foram chamados é tão eficaz que os que foram chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Você está vendo que é uma certeza, meu irmão? Meu irmão, lê o texto aí na sua mão. É uma certeza. Os que foram chamados recebam a herança eterna que foi prometida. É certeza. É de cara. Viu? Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo do pecado. Então, esse chamado, ele é eficaz e ele é certeiro. Agora, eu vou te dar 3 textos aqui para nós encerrarmos. Mateus 23, 37, é um que eles geralmente usam, eu já até falei isso aqui em outra aula. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejos que são enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quiseste. Os irmãos arminianos dizem que Jesus lamenta, né, a rejeição do seu amor, da sua graça, indicando que as pessoas podem resistir, então, à vontade de Deus e tudo mais. Embora, meus irmãos, Jesus demonstre o desejo de reunir Jerusalém, o foco está na responsabilidade humana pelo pecado e rejeição. Contudo, isso não implica que os planos soberanos de Deus sejam frustrados. A graça irresistível não significa que Deus deseja salvar todos de forma igual. Ele chama eficazmente aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo. O lamento aqui que Jesus faz reflete mais sobre o julgamento do pecado do que sobre uma incapacidade divina de salvar. E eu citei aqui na outra aula Romanos 11. Por que Jerusalém não quis? Por que os judeus não quis? Porque o próprio Deus endureceu o coração deles. Então o homem, ele é sempre responsável, mas Deus sempre soberano. O homem é responsável, foi o homem que não quis. Deus não pegou na mão do cara e falou assim, você não vai querer. Não. Deus não precisa levar alguém a pecar, levar alguém a não querer, levar alguém a se endurecer,
levar alguém a ir para o pecado. Não, Deus não tenta ninguém. É só Deus abandonar. Se Deus tirar a mão e abandonar, essa pessoa vai caminhar para o buraco sozinho. Para o céu que ele não vai, mas para o buraco ele consegue ir tranquilamente. Então, esse texto, ele não me mostra uma incapacidade no céu. Ele me mostra a vontade do ser humano, que é justamente estar em oposto à vontade de Deus, estar em oposto ao querer de Deus, certo? Então, vamos para mais um texto? Vamos para mais um texto. Atos 7:51. Também já citei em outra aula. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim também vós fazeis. Aqui, né, os irmãos arminianos afirmam que esse versículo é claro ao mostrar que o Espírito Santo pode ser resistido, né, porque ele fala resistis ao Espírito Santo. Então, quando você vê nesse texto aqui, a resistência, entre aspas, do Espírito Santo, aqui nesse texto, está relacionada à obra comum, externa do Espírito, como a pregação da palavra e a convicção externa do pecado. Aí consegue se resistir. Agora, o calvinismo, ele distingue o chamado geral, que pode ser resistido, e o chamado eficaz, que é irresistível. O chamado eficaz do Espírito Santo, que resulta em regeneração e fé, jamais pode ser frustrado, porque eu te citei aqui um monte de versículo que não pode ser frustrado, né? Então, assim, veja bem, nesse texto aqui mesmo de Estevão, você sabe quem estava nessa pregação aqui? Saulo. Saulo ouviu essa pregação e resistiu. O chamado, quando ele vem do pregador, ele consegue ser resistido. O chamado geral do Espírito Santo pela sua palavra, pela exposição de pecados, esse chamado geral, ele pode ser resistido. Tanto é que Saulo resistiu. Mas no capítulo 9 de Atos, Jesus apareceu e o Espírito Santo falou na alma do caboclo, meu amigo. Aí ele caiu de joelho, já cego, e Senhor, que és tu, Senhor? Uai, não era o bichão que estava agora no capítulo 7 resistindo, tudo e mais um pouco? Então o chamado geral, ele pode ser resistido. Mas o chamado eficaz, que o Espírito vem de dentro, esse daí é irresistível. Quer que eu te dê outro exemplo? Eu vou te dar outro exemplo. Eu chego lá na igreja, domingo pela manhã, lá na Viva Church, e eu prego a palavra, para os irmãos que estão no culto, as pessoas que estão no culto. Ali pode ter 2, 10, 20, 100 pessoas que não conhecem a Cristo. E eu prego para 100, ok? Ok. Aí no final eu falo, quantos querem se arrepender dos pecados, confessar a Cristo? As 100 ou as 50 que estão ali podem rejeitar o chamado que eu fiz. Eu fiz um chamado geral, eu fiz um chamado externo. Mas se o Espírito Santo falar na alma de alguém, se o Espírito Santo convencer do pecado, justiça e juízo alguém, aí, meu amigo, ele vai vir lá na frente chorando. Então há uma diferença do chamado externo, do chamado geral, do chamado interno, eficaz. Então quando o quarto ponto da Tulipe fala de graça irresistível, ele está falando do chamado eficaz, do chamado interno, do chamado que o Espírito Santo convence. Você já ouviu histórias? Ou talvez já aconteceu com você. Você já foi na igreja 5, 10, 20 vezes, 50 vezes, 90 vezes, e você sempre ficou ali meio lá, meio cá, e nunca foi, aquilo ali nunca vibrou com você. Talvez você já chamou uma pessoa 10, 20 vezes, ela já foi algumas vezes e tal, mas nunca, sempre foi aquele negócio ali. Mas teve um dia que talvez você pisou na igreja e naquele dia Deus foi lá no meio da tua alma. Buf!
e você se converteu. Talvez você está ouvindo esse Spotify, isso já aconteceu com você. Ou aconteceu com alguém, igual eu estou dando outro exemplo. Você chamou uma pessoa, a pessoa foi 1, 10, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, nada aconteceu. Mas teve um dia que de repente, parece que foi num passe assim de mágica, essa pessoa vai lá na frente em lágrimas, em pranto, se derrama, se converte e fica firme. Por quê? Porque as outras vezes ela ouviu um chamado externo, um chamado geral. Mas o dia que houve o chamado eficaz, que o Espírito Santo foi lá e chamou a alma dela, ela se converteu. E esse tempo, esse momento, esse time, isso daí está dentro dos propósitos de Deus. Né? Antes que você me pergunte, por que Deus não chama logo então no primeiro? Isso aí está dentro dos propósitos de Deus. Está dentro da vontade do Senhor. Amém? Último texto para nós terminarmos, 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Para os arminianos, isso demonstra o desejo de Deus de salvar a todos e tudo mais e tal, e não quer que ninguém pereça. Então parece que é um Deus desejoso, né? Que ele não faz. Ele está desejando que alguém se salve e não é ele o fator principal da salvação. Então, esse contexto aqui, eu já até expliquei, né, esse texto, eu já até expliquei esse texto na outra aula, que a vontade de Deus em salvar a todos os seus eleitos é realizada plenamente em sua soberania, ok? Ele não deixa nenhum dos seus eleitos para trás. O próprio Jesus falou isso. Os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, né? As ovelhas, nenhuma vai perecer. Então, meus amados, essa é a aula sobre o chamado eficaz, sobre a graça irresistível. Eu espero que possa somar na sua vida, certo? Eu espero que esse conteúdo possa sanar dúvidas, mas se caso você tiver alguma dúvida, por favor, não hesite. Mande uma mensagem, fale conosco. Nós estamos aqui para crescermos juntos aí no conhecimento da palavra do Senhor. Tá bom? A próxima aula vai ser o último ponto da Tulipe, que é a perseverança dos santos, que também é um ponto polêmico, né? E aí, a gente perde a salvação ou não perde? E os textos que falam que perde, será que tem texto que fala que perde ou não tem texto que fala que perde? Vamos ver na próxima aula? Então, Deus em Cristo abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.